Olá pessoal, boa tarde, aqui é a professora Natália Zaghi e hoje nós vamos falar sobre os elementos narrativos que compõem um texto. E o primeiro que nós vamos falar é a diferença entre autor, escritor, e narrador. Nós temos que ter muito bem definido essa diferença. Essa daí da foto é a escritora brasileira Lígia Fagundes Telles e ao lado nós temos o primeiro parágrafo do texto, Natal na Barca. Olha só. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. Percebam aí que esse eu não pode ser confundido com a escritora Lígia. Esse eu é o nosso narrador personagem, que a gente percebe tanto por esse pronome, o eu, como na conjugação dos verbos, não devo, tá certo? Que está em primeira pessoa. Então a gente tem que ter bem definida essa diferença para não fazer confusão. E cuidado, é narrador e não eu lírico. Eu lírico se destina a poesias e poemas, ok? Depois a gente vem com a estruturação narrativa. Normalmente os escritores iniciam a sua história com a apresentação dos personagens ou do espaço, vem para o desenvolvimento do fato principal, clímax e depois o desfecho. Porém, tem alguns escritores que começam pelo meio, e aí eles usam um recurso chamado in media res, que eles apresentam uma cena que já está no seu ápice, num momento mais tenso, mais conflituoso, e a partir dali ele vai desenvolver a narrativa e o leitor, para descobrir o que aconteceu para poder ter chegado a este momento, ele vai tendo que fazer a sua leitura na ordem cronológica dos acontecimentos. E por último, uma possibilidade também é do escritor começar a história pelo fim. Só que começando pelo fim, ele vai ter que ter uma escrita muito bem elaborada para prender o leitor, para que ele faça o acompanhamento de uma forma empolgante dessa narrativa para conseguir chegar nesse momento final do texto. E depois a gente vem fazendo a diferença entre narrador e seus tipos. A gente tem aí o narrador personagem, é aquele que participa da história. Normalmente ele está sendo narrado em primeira pessoa. Esse narrador personagem pode ser um personagem principal, o protagonista, ou até mesmo um personagem secundário. Já no narrador observador, é aquele que relata os fatos a partir do que ele vê. As suas ações relatadas, ele não conhece todos os pensamentos, personalidade e sentimento dos personagens, tá certo? Ele só pode narrar o que é observado. Diferente do narrador onisciente, é aquele que tudo vê, que tudo sabe, sabe dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos dos seus personagens, tá certo? Ele conhece toda a trama, todos os seus detalhes. Depois de narrador, a gente vem com o foco narrativo, e aí a gente tem 2 maneiras de identificar este foco. Pela forma gramatical, saber se a narração está sendo feita em primeira ou terceira pessoa, ou pelo olhar do personagem principal, quem narra a história, quem está guiando essa história. Ela é guiada por intermédio da visão desse personagem, desse seu foco, ok? E aí a gente tem os personagens. Os protagonistas e antagonistas são os personagens principais, certo? Os personagens secundários que participam ativamente da trama, ok? E os personagens figurantes, aqueles que aparecem para dar mais verossimilhança à história, ao contexto, do qual ela pertence. E depois temos o espaço. E o espaço, ele é fácil de ser identificado. Nós temos os espaços fechados e os espaços abertos. O que seriam isso? Espaços internos, casas, shoppings, cinema, teatro, e espaços abertos, externos, praça, parque, clube, rua, ok? Esses espaços são mais fáceis de ser identificados. E dentro de uma trama, dependendo do contexto, da intenção do escritor, a gente pode ter uma variação grande de espaços. E também temos o tempo cronológico,
onde os acontecimentos vão sendo narrados de acordo com o acontecimento e com as suas marcações temporais, no dia seguinte, naquela madrugada, após o amanhecer, nós temos essas marcações, e também no tempo psicológico. E aí ele é narrado através de memórias e lembranças dos personagens. Muitas vezes aparecem alguns flashbacks ou algumas digressões. É comum os escritores fazerem uso desses recursos. E quando um texto apresenta um tempo cronológico, mas durante a narrativa aparece a memória de um personagem, uma reflexão dele, uma lembrança que ele passa ali algumas páginas recordando de alguns momentos, a gente também tem o tempo psicológico. Então, dentro de um texto, a gente pode ter os dois tempos, certo? E aí eu vou deixar para vocês uma tarefinha. Leia o Conto Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles, e identifique os elementos narrativos. Então, narrador, personagens, espaço e tempo. Esse texto, Natal na Barca, também vai estar aí publicado no Schoolis. É só você acessar o texto, fazer a leitura e responder os exercícios no seu caderno. Ok? Tchau, tchau e até mais!